Les adjectifs démonstratifs. Coucou, bonjour, salut mes amis, comment allez-vous? Moi je vais bien, c'est moi, votre prof, Christophe. Christophe Zacarias, ou comme ça je gosto de dizer en português, Christophe Zacarias. Ou um abraço para os brasileiros, são os brasileiros principalmente que gostam de dizer Christophe Zacarias, d'accord? D'accord, mais, ok, para não ficarem com ciúmes também, salutations, salut aux Angolais, aux Moçambicains, aux Portugais, d'accord? Voilà. Ok, d'accord. Aujourd'hui, vamos aprender les adjetifs demonstratifs. Les adjetifs demonstratifs. Mas antes de começarmos, vamos fazer primeiro a chamada, né? Eu quero saber se meus 5 amiguinhos estão aí, d'accord? Attention, numéro 1. Numéro 1, monsieur, like, ok, like, d'accord. Numéro 2, subscrever, abonner, s'abonner, subscrever, d'accord, ok, voilà. Numéro 3, c'est ativar o sino de notificações. Numéro 3, ok, d'accord, voilà, très bien. Numéro 4, Pierre, Présent. présent, voilà, Pierre. Numéro 5, Céline Artois, Présente. ok, voilà, d'accord. Estão todos presentes, então, allons-y. Voilà, depois de termos feito a chamada, agora vamos ver os adjetivos demonstrativos. Vamos ver 4 coisas. Vamos ver o que são os adjetivos demonstratifs. Vamos ver quais são esses les adjetifs demonstratifs, como usar e por fim exercícios, d'accord? Eu sei que você vai gostar muito do exercício de hoje, então clique gosta, d'accord? Voilà. D'accord. Então, on va commencer. Vous êtes prêts? Allons-y. Voilà, les adjectifs démonstratifs. O que são les adjectifs démonstratifs? Bom, não vou vos dificultar dar aquela definição técnica, blá 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 blá. Eu vou ser específico. Les adjectifs démonstratifs é a mesma coisa que disse em português estas, estes, este, esta. Só isso. Este carro, esta senhora, estes carros, estas blusas, são estes os adjetivos demonstratifs, d'accord? Très facile. Ok. E quais são en français? En français, on a ce ou cette, ce e cette para masculino singulier, masculin singulier. Temos para féminin singulier, temos cette. Para masculin ou féminin pluriel, on a C, d'accord? C'est très facile. Esses são os adjetivos, les adjetifs demonstratifs en français, d'accord? Então vamos dar como é que vamos usar les adjetifs demonstratifs. Par exemple, os adjetivos demonstratifs que estão no singulier, masculin, singular, masculino. Vamos dar um exemplo de ce. Então, nós usamos o se quando o substantivo começa com uma consoante, d'accord? Por exemplo, livre, ce livre. Livre é um substantivo que está no masculino, começa com uma consoante, d'accord? Então, vamos usar o se. Mas, quando o substantivo que está no masculino, singular, começa com uma voyelle, para quem não sabe o que é voyelle, vogal, d'accord? Voyelle. Então nós usamos o set. Par exemple, cet ordinateur. D'accord? Ordinateur está no masculino, singulier, e começa com uma voyelle, d'accord? Então, nesse caso, nós usamos o set, masculin. Agora, féminin, attention, féminin, nós usamos set, com dois T's e um E
lá no fim o E francês, E francês, E francês. Então, cette maison. Par exemple, cette maison. Maison féminin é um substantivo que está no feminino. Então, nós usamos cette maison. D'accord? Agora, vamos para, por fim, C. Nós usamos pluriel. Pluriel, independente de ser masculin ou féminin. D'accord? C serve para todos. Então, vamos agora formar les phrases, né? Algumas frases. Par exemple, j'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. D'accord? Então, eu amo muito este livro. Então, il met cet ordinateur sur la table. Né? Il met cet ordinateur sur la table. Um outro exemplo agora do feminino. Cette maison. Très belle maison, voilà, oulala, très belle maison, d'accord, oh, magnifique. Donc, belle maison, très belle maison, cette maison, c'est féminin, d'accord. Depois, por fim, ces vêtements sont jolis. Ces vêtements sont jolis, hein. Jolis, ces vêtements sont jolis. Ces vêtements. Donc, pluriel, c'est pluriel, vêtements, está no pluriel, d'accord? C'est très facile, je pense que vous avez compris. Então, like, s'il te plaît, dis quelque chose. Like. Ok, voilà, d'accord. Então, agora, eu vou vos dar exercícios que vocês vão praticar. Então, como é que vocês vão praticar? Vamos ler primeiro um texto en français. Vous êtes prêts? Je veux demander Pierre, s'il te plaît. Présent. S'il te plaît, Pierre. Il va lire pour nous. Voilà. Un bureau fou. Ce matin j'entre dans mon bureau, et qu'est-ce que je vois? Tout est sens dessus-dessous, et il y a des étiquettes sur tous les meubles. L'étagère est au-dessus de la porte. Il y a des affiches devant la fenêtre et une chaise sur le mur. À droite, il y a une armoire sous la fenêtre. Ma pendule est sous la chaise, mon bureau est debout contre le mur à gauche. Les livres et les dossiers sont par terre, mon fauteuil est sur la table au milieu de la pièce, le téléphone est derrière la lampe, et mon ordinateur est devant la porte. C'est fou, non? Je vois. Merci beaucoup, Pierre. Après ta leitura, o que vamos fazer? Então, agora vão sair umas frases. Então, compléter. Então, compléter avec les adjetifs démonstratifs. Então, vocês vão completar essas frases com os adjetivos demonstrativos. Então, eu vou colocar um áudio. Este áudio mostra como se já estivesse completo, d'accord? E depois vocês vão completar, né? Vai ficar como TPC, d'accord? Então, vamos ouvir um áudio. 1, 2, 3. On va demander Céline Artois pour lire pour nous, d'accord? Ela vai ler por nós os exercícios que temos que fazer. Mette ce bureau à gauche contre ce mur. Place 7 chaises devant le bureau. Mette ce téléphone et 7 lampes sur le bureau. Place 7 affiches au-dessus de 7 étagères. Mette 7 ordinateurs et 6 livres sur la table. Mette 6 dossiers dans 7 armoires. Ops, desculpa, pensei que fosse para ler em português. Vou ler em francês então. Mettez ce bureau à gauche contre ce mur. Placez cette chaise devant le bureau. Mettez ce téléphone et cette lampe sur le bureau. Placez cette affiche au-dessus de cette étagère. Mettez cet ordinateur et ces livres sur la table. Mettez ces dossiers dans cette armoire. Voilà, merci beaucoup Céline. Então já está agora. Estudo é convosco, d'accord?
Voilà, merci por votre attention. Não se esqueçam de clicar gosto, subscrever o canal, ativar o sininho de notificações. Entre no nosso grupo Amigos de Francês, onde vocês vão encontrar muita gente que tem falado francês, gosta de falar a língua francesa, outros já são especialistas, outros ainda estão a caminhar na corrida por parler a língua francesa. E também baixe o e-book, aprender a fazer dizer que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentement la langue française, d'accord? Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci, on est ensemble, à la prochaine fois.